Sejam bem-vindos ao canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. E nesse nosso terceiro vídeo, nós daremos sequência à nossa aula do nosso curso preparatório para a Polícia Militar, prova de soldado segunda classe, abordando o tema Climas do Brasil. Eu agradeço já em especial ao pessoal do Estudo Tático Cursos Preparatórios, importante parceiro que está desenvolvendo esse projeto com o canal Professor Charles Camilo, Humanas ao Alcance de Todos. Tema da aula, Climas do Brasil, aula número 3. Então vamos lá. 90% do território brasileiro está localizado entre a região que corresponde aos trópicos de Câncer e de Capricórnio. O Brasil é um país predominantemente tropical. As linhas que atravessam o território brasileiro, ao norte, o Brasil ele é atravessado pela linha do Equador e ao sul pelo Trópico de Capricórnio. A maior parte do território brasileiro está localizado em zonas de baixas latitudes, onde a principal característica são temperaturas quentes. Então, no geral, o Brasil, por possuir uma baixa latitude, vai prevalecer climas quentes e úmidos e as temperaturas médias em torno ali da casa dos 20 graus. E a classificação do clima vai depender de diversos fatores, como temperatura, umidade, massas de ar, pressão atmosférica, correntes marítimas e ventos. Então o Brasil ele sofre variações climáticas de acordo com as 5 massas de ar que abrangem o território brasileiro. Tanto que aqui ao lado nós temos um mapa, e nesse mapa aqui nós temos uma legenda, onde nós temos a massa equatorial atlântica, representado logo aqui em vermelho. Nós temos a massa equatorial continental, representada aqui em laranja. Nós temos a massa tropical continental, representada aqui em verde escuro, a massa tropical atlântica, representada em um verde em um tom mais claro, e a massa polar atlântica, representada aqui em roxo. Então, a massa equatorial atlântica ela é quente e úmida, e ela domina a parte litorânea da Amazônia e da região Nordeste. Já no caso da massa equatorial continental, ela também é quente e úmida, só que a origem dela é na parte ocidental da Amazônia. Então, ela vai dominar a porção noroeste do território amazônico durante todo o ano. Já no caso da massa tropical atlântica, ela é quente e úmida. A origem dela é nas imediações do Oceano Atlântico, próximo ali do Trópico de Capricórnio, e ela exerce uma influência na parte litorânea do Brasil, desde lá do Nordeste até o sul. A massa tropical continental ela é quente e seca. No geral, ela vai ter uma atuação bastante limitada, porque ela origina-se lá na Depressão do Chaco, entre o norte da Argentina e o Paraguai, e abrange ali uma área muito limitada do território brasileiro. Daí nós vamos ter também a massa polar atlântica. A massa polar atlântica, ela seria fria e úmida, ela vai se formar ali nas porções do Oceano Atlântico, principalmente ali nas áreas próximas da Patagônia. O Brasil possui os seguintes tipos de clima. Nós vamos ter o clima equatorial úmido, o clima tropical semiárido, o clima subtropical, o clima tropical típico, conhecido como tropical continental, o clima tropical atlântico, tropical litorâneo úmido e o clima tropical de altitude. Então, esses são os principais tipos de climas que nós encontraremos aqui no Brasil. O clima equatorial domina a região amazônica, então sempre quente, com muita umidade no ar e um alto índice pluviométrico, índice de chuvas. Em clima equatorial, o volume de chuvas é de 1.500 milímetros a 2.500 milímetros por ano e ele não apresenta a estação seca. Já no caso do clima tropical litorâneo úmido, ele abrange a litorânea do Brasil, entre Rio Grande do Norte ao Rio de Janeiro, e essa área ela está exposta às massas tropicais úmidas. Então, geralmente,
No clima litorâneo úmido, chove bastante, né, entre março e agosto, e o volume de chuvas varia de 1.500 a 2.000 milímetros por ano. O clima tropical continental, ele vai predominar principalmente, né, no Brasil Central, oeste da região Nordeste e Sudeste. As temperaturas, elas são elevadas, só que, porém, o clima tropical continental apresenta mais variações do que no clima equatorial. E uma das principais características desse clima é que o clima tropical continental apresenta duas estações, né, bem definidas, que chuvosa, que corresponde ao verão, e outra seca, que corresponde ao inverno. Já no clima tropical semiárido, domina o sertão nordestino, e geralmente, né, no clima tropical semiárido, as médias térmicas são superiores a 24 graus. O volume de chuvas, as precipitações são baixas, tanto que são inferiores a 1.000 milímetros por ano, e as chuvas são escassas e mal distribuídas. No clima tropical de altitude, geralmente esse clima domina nas regiões altas do país, principalmente nos planaltos e terras altas da região sudeste. As temperaturas, elas são mais amenas comparadas com os demais climas de natureza tropical. Por quê? Por conta do fator altitude. Quanto maior é a altitude, menor é a temperatura. Comparado ao clima subtropical úmido, que predomina na região sul do país, destaque aqui em verde escuro, o inverno e o verão são mais acentuados. O verão, ele é quente, só que porém um pouco mais ameno comparado às demais regiões do país. Porém, o inverno é muito rigoroso. Durante os meses que correspondem ao inverno aqui no Brasil, a massa polar atlântica, ela ganha força, fazendo com que ocorra uma queda de temperatura nas regiões sul e sudeste do país. E as chuvas no clima subtropical úmido caem durante o ano todo. Bem, meus amigos e minhas amigas, por aqui eu finalizo a nossa aula sobre climas do Brasil. Não esqueça de curtir, de colocar o gostei e compartilhar. Me ajude nesse projeto que consiste na democratização do ensino. Muito obrigado, até o próximo episódio, tudo de bom e que a força esteja com você.